livre para todos os públicos. O programa a seguir é uma produção independente. Seu formato, conceito e opinião são de responsabilidade de seus produtores. Olá a todos, espero que estejam todos bem, que essa noite de terça-feira seja uma noite proveitosa para o nosso bate-papo. E hoje vamos estar no programa do Por Trás das Câmeras. Hoje o programa não é apenas um programa, hoje é um encontro com histórias reais, com fé, com inclusão e com pessoas que aprenderam a amar carregando, né? Nós vamos caminhar por um texto bíblico muito conhecido, mas que continua exatamente atual. Ele é um texto antigo, mas a palavra do Senhor se renova todos os dias. Então, esse texto vai ser feito o nosso devocional de hoje. Extremamente a história do paralítico levado até Jesus. E vamos conectar essa palavra com uma história real, viva, que acontece nos dias de hoje. Fica conosco até o final desse programa. Foi preparado com o coração. Nós vamos estar orando. Então, é propósito, né? Vamos estar respeitando esse propósito. Para iniciar conosco hoje, teríamos uma convidada, a qual teve um contratempo, mas estamos com uma jovem que também entende o que é passar por situações de preconceito, de inserção, de estar no meio dos grupos, né? Em estar também na escola e vencer os desafios que é enfrentado. E hoje nós estamos com a Emanuele Moraes, que vocês podem observar que tem o mesmo sobrenome que o meu, é a irmã do Eduardo, também Eduardo Moraes, né, Manu, Eduardo Henrique Moraes Coutinho. E vamos estar falando sobre como ser irmã e também vamos estar falando sobre o TDAH, sobre dislexia, sobre o PAC, que é processamento auditivo central. Vamos falar um pouquinho sobre esses assuntos hoje. Então vamos iniciar com o nosso programa de hoje com a nossa oração. Após a oração, vamos para um louvor e durante o louvor vocês podem estar compartilhando os nossos links da Melody para a gente conseguir estar atingindo um número maior de pessoas que necessitam de uma palavra de Deus e precisam também de um testemunho de histórias reais. Senhor, meu Deus, Pai, abençoa, Senhor, esse programa, Senhor. Continue conosco, Senhor. Que o Senhor venha dar palavras de sabedoria, discernimento, Senhor. Pai, que nós venhamos, Senhor, meu Deus, entregar aquilo que o Senhor tem, Senhor, para entregar através das nossas vidas, Senhor.
Pai, que não seja somente 2 horas de conversa, Senhor, mas que sejam 2 horas, Senhor, de conversas, a qual venha, Senhor, meu Deus, edificar o seu santo nome, Senhor. Pai, que o seu nome seja edificado, Senhor. Pai, que seja para a sua honra, para a sua glória, Senhor. Pai, nós nessa noite somos somente instrumentos, Senhor. Pai, que o Senhor venha, Senhor, meu Deus, tocar, Senhor, que nós venhamos falar os assuntos, Senhor, a qual os seus filhos necessitam, Senhor. Pai, que esse programa de hoje, Senhor, vá ao encontro das famílias, Pai querido. Vai, Senhor, de encontro, Senhor, com aqueles que necessitam, Senhor. Pai, daqueles que estão precisando, Senhor. Pai, nós te pedimos, Senhor, que onde estiver, Senhor, um coração abatido, um coração triste, um coração, Senhor, a qual o Senhor está sentindo, Senhor, que não tem mais saída, que já está tudo terminado, Senhor, que o Senhor venha, Senhor, fazer um mover, que o Senhor vai ao encontro dessas vidas, que o Senhor vai limpando, tirando, Senhor, curando todas as feridas. Pai, que o Senhor cure, Senhor, todos os traumas, Senhor. Pai, as pessoas que foram feridas, Senhor, por conta, Senhor, do preconceito, Pai querido. Que o Senhor venha tirar, Senhor, esse peso, Pai querido. Pai, porque quando entendemos quem somos, Pai querido, não é que não faz diferença, Senhor, mas quando entendemos quem somos, Pai, a dor é menor, Senhor. Pai, que nós venhamos entender quem somos, Pai querido. Pai, qual é o propósito, Senhor, que temos aqui nessa terra, Senhor. Pai, abençoa, Senhor, cada vida, cada pessoa que está assistindo, cada lar, Senhor. Cada pessoa, Senhor, que se dispôs, Senhor, a estar, Senhor, compartilhando, que estar assistindo, Senhor, esse programa. Pai, as pessoas que estão trabalhando aqui, Senhor, o nosso grupo de apoio, Pai querido, do Por Trás das Câmeras, Senhor. Pastor Marcos, Pai querido, em nome de Jesus, Pai, abençoa todos, Pai querido. Pai, que o Senhor venha fazer o seu mover no nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Um louvor. Sua
Só um momento. Entra aqui no TikTok pra mim. Vamos iniciar nossa leitura bíblica em Marcos, capítulo 2, versículo 1 ao 12º. Quem quiser acompanhar conosco, capítulo 2. Jesus cura um paralítico. Alguns dias depois entrou Jesus outra vez em Cafarnaum e soube-se que ele estava em casa. Ajuntaram-se, pois, muitos a ponto de não caberem nem mesmo diante da porta, e ele lhes anunciava a palavra. Nisso vieram alguns a trazer-lhe um paralítico carregado por 4, e não puderam aproximar-se dele por causa da multidão. Descobriram o telhado onde estava e, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados são os teus pecados. Ora, estava ali sentados alguns dos escribas que azoavam em seus corações, dizendo: Por que fala assim esse homem? Ele blasfema. Quem pode perdoar pecados senão um só, que é Deus? Mas Jesus logo percebeu em seu espírito que eles assim razoavam dentro de si, e perguntou-lhes: Por que arrazoais deste modo em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Perdoados são os teus pecados, ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar os pecados, disse o paralítico. 11. A ti digo: levanta-te, toma o teu leito e vá para a tua casa. Então ele se levantou, tomando o leito, e saiu à vista de todos, de modo que todos passavam e glorificavam a Deus, dizendo: Nunca vimos coisa semelhante. Essa passagem, em Marcos 2, fala de um paralítico que foi levado por 4, e como tinha uma multidão enorme, eles precisaram abrir o telhado. Eles abriram o telhado para que eles pudessem descer esse homem. Ao descer o homem, ainda existiam pessoas que estavam ali debochando, que estavam ali tirando, né? Vamos, nos dias de hoje, tirando sarro, fazendo gracinha com relação à dor do outro. E hoje não é diferente. Hoje ainda existem pessoas que estão fazendo graça em cima da dor de alguém. Pessoas que ganham benefícios próprios a si próprios porque estão brincando com a dor que machuca, com a dor que realmente impacta as vidas. Então, assim, essa palavra que se renova a cada dia, até mesmo vendo hoje, né, o povo perecendo, o povo passando por enfermidades, o povo testemunhando que Deus cura, que Deus liberta, que Deus faz o seu mover, ainda mesmo assim existem pessoas que tiram sarro, que acham que Deus, quem é, né, que perdoa os pecados? Quem que cura? Por que Deus não curou? Às vezes uma mãe que tem uma situação com um filho, mas Deus não curou. CID ou laudo, ele não é doença, ele é uma condição.
condição, a pessoa ficou com uma condição. Ela tem uma deficiência, ela tem um CID a qual deixou ali o impedimento, né, que ela tem. Mas isso não quer dizer que ela esteja doente. Doença é quando nós precisamos tomar remédio, estamos enfermos, temos que ir para o hospital, temos que fazer tratamento, né, de uma gripe, um câncer. Isso é uma doença. Mas a partir do momento que você ficou com uma sequela que te causou uma deficiência, isso não é doença. E Deus, ele opera na vida de cada um de acordo com o que ele tem. Os propósitos de Deus para cada vida são diferentes. E Deus, ele tem propósito para todas as vidas. Então, Deus, ele curou o paralítico. Ele falou para ele pegar a cama e para ele andar. E levar com ele a cama. Ele viu, né, através dele se colocar ali. Então, a palavra diz algo muito forte. Vendo a fé que eles tinham, Jesus não viu apenas o paralítico, ele viu a fé que carregavam. Foi isso que Jesus enxergou. Ele enxergou a fé que aqueles homens carregavam. A fé que aquele homem tinha. Então, ele operou pela fé que ele viu que as pessoas depositavam. Então, temos um propósito aqui nessa terra. Nós temos aí, né, um caminhar para ser feito, para nós podermos depois fazer a nossa partida dessa terra que aqui todos, né, estamos aqui, que passamos luta, passamos aflições. Não é só tudo maravilhas. Temos aí as nossas dificuldades. Então, nós precisamos entender que enquanto estivermos aqui nesse corpo, usando esse corpo de carne, a gente vai passar por aflições. E a gente vai passar por dificuldades, por problemas. Agora, a forma que nós enxergamos esses problemas, a forma a qual nós se colocamos diante dessas dificuldades, que vai determinar o que vai ocorrer de transformação. Porque se eu ficar em cima, né, que nem eu penso ali, o paralítico tá lá. Ai, eu sou paralítico. Ai, eu não posso andar. Ai, porque não vão me colocar no telhado? Como vão me subir? Ai, vão me machucar. Se ele tivesse ficado no questionamento com Deus, se ele teria subido, eles teriam conseguido subir o paralítico, ele teria conseguido descer, ele teria conseguido chegar até Jesus, ele teria sido curado por Jesus. Então, é muito se. Quando nós deixamos o se, deixamos o medo, essa semana que passou, eu vou comentar assim, de quinta até domingo, nós somos pessoas, seres humanos, e somos minados a todo momento. Todos os momentos a gente é minado. A nossa fé, o inimigo, ele não pode ver o que vai acontecer nas nossas vidas, mas ele fica ao redor tentando e minando a nossa mente. E ele fica ali jogando setas. E nós estávamos fazendo as nossas camisetas, acho que foi na quinta, as nossas camisetas do Por Trás das Câmeras, e teve uma hora ali que eu pensei, para que fazer, né? Para que ficar fazendo essas camisetas? Mas, né, daí você ouve lá uma palavra, a pessoa, mas será que não é muito trabalho, não vale a pena? Aí aquela dúvida entra em você, aquela coisa assim, impregna em você. E se você não tiver alicerçado mesmo e não entender que o propósito de Deus para sua vida qual é, você acaba simplesmente parando, você vai dormir, você deixa tudo. Então, assim, começou um projeto, o inimigo não tá feliz. Você começou uma faculdade, o inimigo não tá feliz. Ele não quer que você termine. Quem disse que ele quer que você termine? Começou a construção de uma casa, ele não quer que você termine. Começou a empreender, ele não quer que você empreenda. E quem que ele vai usar? Ele vai usar o amigo, ele vai usar
um parente, ele vai usar os de perto, ele vai usar as pessoas que estão ao seu redor, porque se ele usar qualquer um, para você não vai fazer diferença, mas quando ele usa alguém que está do teu lado, que teria que caminhar com você, é mais difícil. É mais difícil de você pegar e falar assim, ai, não quero, não vou. Então, eu imagino que esse homem passou por medos, passou por esse receio, só que ele enfrentou e ele venceu esses obstáculos, porque é um obstáculo, né? Então, esse homem não chegou sozinho até Jesus, ele precisou ser carregado. Isso já nos ensina algo, que há momentos na vida em que a fé do outro nos sustenta. Tem momentos na vida que a fé do outro é maior que a sua. Que daí tem enquanto tem um tentando te minar, tem outro te falando, não, vamos continuar, tá dando certo, vamos conseguir, vamos lá. E com quem que você tem que estar andando? Com pessoas que vamos lá, temos que conseguir, nós vamos conseguir sim. E foi o que aconteceu com o paralítico. Ele teve a ajuda dos outros, ele foi carregado, ele foi sustentado pelo outro. Então a casa estava cheia, não havia passagem, mas a fé verdadeira não para no primeiro obstáculo. Eles subiram no telhado, abriram um caminho onde não existia. Eles abriram um caminho aonde não existia. Hoje os telhados são outros. A falta de acessibilidade, a falta de empatia, a falta de políticas que funcionam, a falta do olhar humano. Hoje são esses são os obstáculos. Mas para aquele homem naquele momento, se você parar e analisar, também ele não conseguia ir pela porta, ele teve que acessar o telhado. Ele não tinha acessibilidade no momento, ele teve que procurar. E ele teve que conseguir, e ele conseguiu. Jesus vê além do corpo. Jesus não começa curando as pernas. Jesus começa curando a alma. Isso não ensina que o valor de uma pessoa não está no que ela não consegue fazer, né? Mas sim quem ela é. Quem é essa pessoa? É isso que Jesus vê. Jesus não vê o que nós não conseguimos, ele vê quem somos, se tentamos, se persistimos. E às vezes está tão perto de alcançar a bênção, mas daí ficamos preocupados com o que vão falar, com o que deixam de falar, se vão ajudar, se tem ajuda, se não tem ajuda. Eu sempre cito e falo que tem uma pastora que eu conheço que ela fala assim, coloque o pé, que eu coloco o chão. Coloca o pé, que Deus coloca o chão. Então, Deus coloca o chão se a gente colocar o pé. A gente tem que ter essa fé que Deus vai colocar o pé. Nós vamos colocar o pé e Deus vai colocar o chão. Desculpa, inverti. E é dessa forma que Deus trabalha. É dessa forma que Deus age em nossas vidas. Hoje mesmo eu falava assim, a fé até num simples gesto. A gente não enxerga. Mas tem algo acontecendo na tua vida e você pensa, não, mas será que dá para fazer desse jeito? E você conversa com Deus e Deus vai lá e resolve um simples problema teu. É difícil de enxergar que Deus resolve os problemas. É muito difícil. Pra gente enxergar, mas é tudo em nossas vidas, se não for Deus, a gente não consegue. Mas não é usar Deus, é entender que Deus está em tudo. A gente não usa Deus. Deus está em tudo. Então, tudo o que eu faço é para a honra e glória do Senhor. Se eu trabalho na área da saúde, vou ser o melhor médico. Não preciso falar de religião. Eu só preciso atender o meu paciente da melhor forma. Se eu trabalho na área da educação, eu sou professor. Eu tenho que atender o meu aluno da melhor forma. Se eu sou um fisioterapeuta, eu tenho que atender meu paciente de fisioterapia da melhor forma. Desse jeito, eu estou glorificando o nome de Deus. Eu estou exercendo os dons que Ele me deu. Eu estou fazendo as coisas e Deus está abençoando. Porque eu estou tendo com o Senhor, estou indo fazer
Agora tem gente que não escolhe direito e fica fazendo as coisas murmurando, reclamando, chorando, se lamentando e ainda criticando quem tá fazendo. Porque quando você eu aprendi assim, se eu não consigo fazer, tem alguém fazendo e eu acho que não tá certo, eu não critico, porque ela ainda tá tentando. Então eu tenho que deixar ela tentar. Agora, se eu não faço e ainda fico criticando alguém que tá fazendo, então se eu não posso ajudar, também atrapalhar, eu não vou. Peguei essa frase pra mim. Não posso ajudar, atrapalhar, que eu não vou. E é algo que a gente precisa estar todos os dias tentando trazer isso para as nossas vidas. Então, Jesus, ele começa, como eu disse, Jesus não começa curando as pernas, Jesus começa curando a alma. Isso nos ensina que o valor de uma pessoa não está no que ela consegue fazer, mas em quem ela é. Frisar isso. O valor de uma pessoa está em quem ela é. Talvez você esteja aí carregando alguém, hoje um filho, um neto, um aluno, um familiar, e Jesus continua vendo a fé de quem carrega. Porque por mais que você carrega, Jesus está vendo a sua fé. Jesus está vendo a fé da pessoa. Jesus está curando. Jesus está operando. Jesus, você está andando, você está caminhando e as pessoas estão te observando. As pessoas estão vendo. As pessoas estão te observando. E às vezes não precisa a gente falar. É só a gente caminhar, a gente caminhando, as pessoas estão observando. E, né, então é algo assim que devemos estar meditando mesmo nessa palavra, né? Lá em Marcos, tá? Se vocês quiserem estudar mais, leiam mais sobre essa palavra, reflitam sobre ela, tragam ela para os dias atuais de hoje, para os nossos dias. E vamos estar vindo com o próximo bloco falando de inclusão e educação. Enquanto isso, vamos para mais um louvor. Nada é por acaso, nada é em vão. Na vida com Deus, tudo tem uma razão. Cada vale que eu atravessei, cada deserto que eu sobrevivi, trouxe um bem pra mim. Olhando de fora ninguém ia ver, mas com o tempo deu pra perceber. Minha raiz cresceu e os ventos sopraram cada vez mais forte, e ainda assim eu prevaleci. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei. Que eu atravessei, cada deserto que eu sobrevivi, trouxe um bem pra mim. Olhando de fora ninguém ia ver, mas com o tempo deu pra perceber. Minha raiz cresceu e os ventos sopraram cada vez mais forte,
Estamos de volta e esse bloco é o bloco de inclusão. Vamos falar um pouco sobre uma mudança que está acontecendo em relação à educação. Agora queremos falar sobre algo importante, né? Que a inclusão é muito importante. E hoje há novas resoluções que colocam sobre os profissionais da educação a responsabilidade de avaliar a necessidade de apoio ao aluno. Isso exige algo além da técnica, exige sensibilidade, escuta e humanidade. Inclusão é abrir caminhos, é não deixar ninguém do lado de fora. Estou aqui hoje com a Emanuele, e a Emanuele, ela teve acho que estava com 8 anos, quando descobrimos que ela tem o PAC. O que seria o PAC? É o processamento auditivo central. PAC é a capacidade do cérebro de interpretar e analisar as informações sonoras recebidas pelos ouvidos, envolvendo habilidades como localização sonora, discriminação, reconhecimento e memória de sons. O transtorno do processamento auditivo central ocorre quando, mesmo com audição normal, o cérebro tem dificuldade em processar o som, gerando desafio na compreensão da fala, especialmente em ruídos e no aprendizado. E como que uma pessoa, né, uma criança, que aos olhos de todos, ela não tem nenhuma dificuldade, ela não tem nenhuma deficiência, ela não tem nenhum transtorno. É uma situação difícil, né? Tanto das pessoas entenderem, tanto as pessoas de casa, né? Os pais, a família entender. Porque você olha, é diferente de você ver uma pessoa paralítica, uma pessoa que teve paralisia cerebral, que não tem a parte da locomoção, você é visível, é deficiente físico, você percebe. Não, né, a deficiência ali você já observa que ela tem. Quando a pessoa tem um transtorno, ou tem no caso, esse do processamento central, já é mais difícil, né, de detectar. Só que o processamento, o PAC, no caso da Emanuele, não foi descoberto em primeiro. Foi porque ela toda criança, a importância da educação infantil, ela é grande. Eu sempre friso que a importância da educação infantil, ela é muito grande. Às vezes as pessoas pensam, tá lá no CMEI e só tá brincando. Não tá brincando. Porque é lá que desenvolve a parte de desenvolvimento motor, a socialização. Então, né, você vê a coordenação motora fina, você vê a parte da escuta, porque ele tem ali o contato com som, tem o contato com areia, tem, né, com os elementos naturais. Não vou falar de todos os elementos, então vou frisar que então, tem contato com os elementos naturais. Então, você observa que isso é uma coisa muito, muito legal. Como eu sou mãe da Emanuele, eu vou falar quando ela ainda era criança. Ela era uma criança que não gostava de... Ela nunca deu trabalho querendo uma boneca. Ela brincava com produtos, se você tinha que esconder os produtos de limpeza. Creme, não interessava se ele era 10, se era 20, se era 30, ela não queria saber o valor de creme, ela queria saber do creme. Porque ela misturava as coisas, ela queria sentir essa textura, ela sentia ali, misturava, pegava papel higiênico, molhava, ela inventava, né? Ela criava com as coisas. E lá no CMEI já, né, os professores falavam, olha, ela gostava bastante da parte de fazer uns desenhos lá, mas ele sempre falava, olha, ela gosta de ficar mais mexendo com coisas assim e tal. Sempre se fazia um sinal. E
E quando chegou no primeiro ano, com a dificuldade de leitura, e ela não conseguia aprender a ler e tal. Só que como ela andava junto comigo e com o Eduardo, e ela aprendeu a ver as cores do sinaleiro. Ela sabia, ela aprendeu a ver as cores, ela sabia que o dinheiro, com 4 anos ela já sabia, quando você falava que não tinha dinheiro, ela já sabia que era o cartão, dá o teu cartão então. Ela falava, fazia essas falas. E o que acontece? E você não vai. Como que você vai pensar com uma pessoa tão, né, para algumas coisas bem ligeira, tem alguma coisa que com quem a gente pensa assim, não, tem uma deficiência, é uma pessoa sem capacidade de aprender. Gente, não é. Aí, o PAC, TDAH. Aí a Emanuele também é TDAH. Então, assim, o TDAH ainda temos mais a situação do TDAH, porque o TDAH ele é pra já, ele não tem filtro, né? Eu falo que o TDAH ele é um transtorno neurológico de causas genéticas caracterizado por desatenção, inquietude e impulsividade. Que seria o mais comum, seria o déficit de atenção. Então ela tem todos o sintoma maior seria a falta de atenção, dificuldade em seguir instruções, impulsividade e hiperatividade motora. Como trabalhar com uma pessoa super, mega, né, inteligente e você ter que cuidar trazer ela para atenção, né? Porque tem momentos que foge. E então é um desafio grande, não é um desafio fácil. Então a escola ela tem um papel muito importante quando ela descobre logo cedo que ela pode auxiliar essa criança. E quando tem um professor com esse olhar, é muito, muito vantajoso, né? Que vem esse professor, que esse professor chegue ali e ele consiga enxergar e que a criança ela tenha dificuldade, que daí já começa desde o primeiro ano, já vai ali no segundo ano, terceiro e ciclos seguintes, sempre, né, explorando e fazendo com que essa criança ela aprenda mais. Então, assim, isso é só para a gente falar que, né, no caso do transtorno do TDAH, e ainda para ajudar, tem a tal da dislexia, que também, né, faz uma baguncinha aí junto com tudo isso, desorganizado e largado. Mas tem as terapias. Então, desde sempre foi feito, né, criado fórmulas, tipo, tá no banheiro tomando banho, do nada eu aparecia, sentava lá no vaso e ficava sentada conversando com ela para ela tentar, era coisas que a própria fono do Eduardo me ensinou, né, porque senão eu teria que viver nas fisio fono direto, então algumas coisas eu fazia em casa. Então, conversava muito com ela, eu ficava do lado de fora do box e ela tomando banho, para você conversar e ela fixar e desenvolver ali a parte de atenção, o processamento auditivo central. Então, a gente fazia essas coisas. Eu dirigindo, ela conversando atrás e sempre tentando, conversando para ver se ajuda, porque daí a pessoa vai fazendo esse exercício, né? Ela tem que fazer esse exercício, porque ela escuta. Só que ela tem uma demora de resposta, vamos assim dizer. Mas ela escuta, né? Normal. Então, são coisas assim que não aparecem visivelmente, mas que nós sabemos que é difícil você carregar tudo isso
sem ter um apoio, ter uma base, você simplesmente ser a impulsiva, a mal educada e tal. Claro que tem também o fator educação, né? O fator educação casa, né? Que também tem que estar alinhado, porque tem pessoas que, no caso, é falta mesmo de limites. Diferente. Quando é limite, você percebe que limite é diferente de transtorno. Então, vamos estar agora falando com a Emanuele, só para nós, assim, como ela não aparenta, para a gente estar só textualizando. E sem falar, né, para ela contar também a experiência dela como irmã do Eduardo, a gente vai entrevistar ela agora. Tudo bem, Emanuele? Tudo. Tá com muita vergonha? Bastante. Sua primeira vez aqui? Primeira vez da Emanuele aqui, gente. Então, Emanuele, conta pra nós como que é. Primeiro, vamos assim. Como que é ser uma jovem que está fazendo hoje qual curso mesmo? Técnico de enfermagem no Helena Rissoski. Você faz o técnico de enfermagem. Pode falar mais pertinho, assim. Junto com o ensino médio. E você tá gostando de fazer o ensino médio técnico de enfermagem? Bastante. Você gosta da área da saúde? Bastante. Bastante. Bastante? Então, me conte como foi que você descobriu que você queria ser profissional da área da saúde. Assistindo casos criminais. Casos criminais não seria direito, então? Não, porque eu posso atuar na área da saúde sendo legista. Ou sendo médica perita. Não necessariamente precisa ser da advocacia. Então você quer fazer outra coisa depois, entendi. E conte pra gente, quando você percebeu que você tinha dificuldade de aprender lá na escola, logo, quando foi que você notou que você precisava prestar mais atenção, que você tinha que fazer alguma coisa? No 6º ano, né? Porque quando eu era pequena eu só queria brincar, né? Mas no 6º ano eu queria aprender, mas eu não conseguia. E daí, o que você fez? Minha mãe me levou pro treinamento. E você fez tratamento e o que mais? Fiz bastante. Eu fiz cursinho. Fiz Kumon, eu fiz curso de inglês. Eu fiz curso de teclado, fiz curso de canto. Eu fiz bastante curso. Por que esses cursos, por que tua mãe levava pra fazer esses cursos, você lembra? Pra me estimular. Só isso que eu lembro. Que era pra estimular? Então, gente, cursos pra estimular. Depois eu explico sobre os cursos pra estimulação. E no colégio, você ficou em alguma sala, assim, se a sala regular? Teve algum contraturno? O que mais? Não teve nenhum contraturno, até porque eu sou muito sociável, eu converso com todo mundo, né? Você não fez sala de recurso? Ah, não, eu fiz sim. Ah, é que eu não entendi a pergunta. E na sala de recurso, qual que é a diferença da sala de recurso? Agora fala pra gente. Como que é a sala de recurso? Como que eles ensinam na sala de recurso? E qual que é a diferença da sala regular? Na sala regular, a gente aprende, tipo, tem um professor, só que ele explica mais pra toda a turma, né? Ele não fica em cima de você e falando, você tem que aprender isso, aquilo outro. Já na sala de recurso, a gente aprende com um professor do nosso lado e ele fica explicando até você entender. Então ele vai te orientando mais, isso? Sim, ele também, ela no caso, né? Ela fazia bastante, tipo, jogos pra estimular a mentalidade, pra lembrar das coisas, tipo, muitos joguinhos de matemática. Jogos de matemática. E você gostava? Mas era bom?
Mas foi bom pra você, sim? Sim. Não, eu gostava da sala de recurso, mas eu não gostava das matérias, né? Enfim. E, e a parte da fono, que você fez fono em cabine, né? Teve um período que você fez fono em cabine. Você lembra um pouco? Não. É um tratamento que é feito dentro de uma cabine, com sons, daí é estimulado os sons fora, a pessoa vai ouvindo e vai respondendo aos sons. E isso estimula, e isso quando você faz com uma criança menor, você já percebe isso, né? Que nem eu falei, já percebe isso lá no início, lá, e você consegue fazer esse tratamento, você diminui os impactos na vida depois dela mais jovem, fica quase imperceptível. Então, assim, é muito bom fazer, apesar que o SUS não cobre, né? É um caso que o SUS não cobre, daí ele, no caso, é um tratamento particular que foi feito. Então, tem umas coisas ainda que a Manuela ainda tem que fazer, tem mais um outro exame lá que ela tem que fazer para ver se ela fecha o laudo dela. Que ela disse que queria que fechasse o laudo, porque agora ela descobriu que ela tem hiperfoco em algumas coisas, né? Como que é esse hiperfoco? Então, eu foco numa coisa que eu gosto muito. Tipo, eu gosto muito de biologia. Eu vou lá e foco só naquela coisa. Daí eu esqueço do resto. Ou eu gosto muito de casos criminais. Tipo o caso do Jeffrey Dahmer. Amo. Daí eu fico com hiperfoco nisso. Daí eu só assisto isso. Só assisto casos criminais. Não assisto outra coisa. Isso daí vai mudando. Conforme, tipo, muda o ano. Eu mudo muito, tipo, conforme o ano, eu acabo gostando mais de uma matéria do que de outra. E conta pra gente sobre matemática. Como que a pessoa consegue tirar uma nota baixa em matemática e uma nota alta em química? É porque eu tava com hiperfoco em química. Daí, o professor de química, ele explicava muito bem. Já o professor de matemática também explicava muito bem, só que a forma que o professor de química explicava era diferente da forma que o professor de matemática explicava, e eu era a única que não entendia a de matemática. Então, eu era uma das únicas que tava com nota vermelha em matemática. Mas também não tava zerada. E daí, quando você percebeu que só com química você não ia conseguir ter êxito para aprovação, o que você fez? Corri atrás, né? Conseguiu correr atrás? Sim. Então você descobriu o que você falou para mim um dia que você chegou lá? Que aumentou a sua nota de matemática? Não lembro. Falo tanta coisa. Fala muita coisa? Falo Você tá com vergonha? bastante. Mas você fala super e fala sempre. Mentira que eu não falo nas câmeras. Nas câmeras, mas fala bastante. E conte pra nós. Agora você entendeu que você precisa de português, matemática, história, filosofia, geografia, tudo para que você tenha êxito para o vestibular, isso? E alguém tá forçando você a fazer uma faculdade? Não. Então você quer fazer a faculdade? Sim. Até porque eu quero muito passar na federal, né? Então vai ter que estudar bastante, né? Você sabe, Sim. né? Vai ter que estudar muito. Eu sei. Mas não é impossível. Tendo fé, foco e força de vontade, a gente consegue chegar lá, né? É igual o paralítico. Se você tiver fé, foco, Só ladeira acima. Manoele, me conte sobre ambientes. Como assim? Você fala pra mim assim, a minha bateria social já foi. Ai, meu Deus, é verdade. Gente, nossa, eu não gosto de lugar muito cheio, né? Por quê? Nossa, acaba muito rápido a minha bateria social. Mas eu amo sair, amo festa. Amo. De verdade, amo festa. Que daí tem música, amo música. Daí eu fico assim,
eu fico dançando, daí acaba minha bateria social, eu falo, vamos embora. Que daí eu quero ir embora. Porque eu não aguento mais pessoas. E eu também não gosto de abraço. Não gosta de abraço? Não. Não gosta de abraço, mas não é que você não goste de abraço, né? Eu acho melhor você reformular. Porque você pede abraço. É tipo assim, eu gosto de abraço, só que no meu tempo. Eu gosto do abraço quando eu estou com vontade de abraçar. Quando eu não estou com vontade de abraçar, eu não abraço. E isso tá super de boa, né? Sim. Porque isso é uma questão de respeito. As pessoas têm que respeitar o limite das outras. Se eu respeito o seu limite, que eu já sei. Por isso que é importante a gente conhecer, né? As pessoas que estão ao nosso redor, né? Então, se você não gosta de abraço, eu não vou chegar te abraçando, que eu já sei que você não gosta de abraço. Mas só que tem dia que você chega e fala, me dá um abraço. Sim. Por que você pede um abraço naquele dia? Porque eu tô com vontade. Ah, daí você tem vontade. Sim, eu tenho vontade. Ou quando eu tô muito triste. Daí, quando eu tô triste, eu abraço. Mas quando eu tô com raiva, eu não abraço. Interessante. Você vive mais feliz ou mais triste? Nenhum nem outro. Ai, conte pra nós a experiência. Porque assim, você tá fazendo estágio. Aham. Como que é essa experiência profissional? Ai, gente, é super bom. Eu tô aprendendo bastante. Tá gostando? Super. E você usa seu cordãozinho? Nem. Por que você não usa o cordão? Porque eu não quero que as pessoas fiquem me olhando com olhar de julgamento. E as pessoas olham muito com olhar de julgamento quando você usa um cordão. Então você não usa o cordão por conta da forma que as pessoas te olham, isso? Sim, E você acha que tem diferença no olhar? com certeza. Mesmo que esse cordão te traga, de certa forma, vamos supor, um benefício. Não ligo. Não liga? Porque ele acaba não sendo um benefício. Exatamente, ele acaba sendo um preconceito, porque, tipo, eu tava vendo esses dias dentro do ônibus, um menino tava usando o cordãozinho de autismo, né? Daí, tipo, as pessoas ficam olhando pra ele e dando risada e debochando, porque ele usa o cordãozinho e, tipo, ele não aparenta ter autismo, tipo, ele não aparenta ter nenhum tipo de autismo, mas daí, tipo, as pessoas ficam julgando muito. Ficam dando risada, principalmente adolescente, gente. Nossa, adolescente dá muito debocha muito, nossa. E isso te deixa triste? Deixa, né? Daí são esses dias que você chega triste em casa? Não. Não. Então o cordão ele tem o cordão laranja, né? Que é o TDAH. O cordão de girassol, que simboliza deficiências ocultas, usado por pessoas com TDAH, autismo. E o cordão do infinito, que representa neurodiversidade, incluindo TDAH. TDAH é quase todas, né? Então você prefere. Mas é que você consegue, né? Ficar esperando sem ficar ansiosa? Consigo. Consigo nada, né? Não, eu não consigo. Principalmente que eu tô na fila do mercado. Meu Deus. A minha mãe, ela pega e sai. Gente, que vergonha. Que daí fica chegando a minha vez. Daí a moça pergunta: vai CPF na nota? Daí eu fico: meu Deus. E ela fica lá zanzando pelo mercado, pegando as coisas. Meu Deus, que mãe é essa? Eu não conheço. Então, assim, você. Por que você não gosta muito de sair sozinha? Porque eu tenho vergonha de sair sozinha. E também porque eu não gosto de ir pra lugares sozinhas, porque eu tenho medo de vai que eu sou sequestrada. E é isso. Vai que acontece alguma coisa de ruim. Só por isso? E também porque eu não gosto de sair sozinha, né? Porque eu gosto de sair sempre com alguém.
Ah, tá. Não é por conta do que se tem receio, por conta de você ter ansiedade, não, né? Não, isso daí não tenho ansiedade na rua. Não tem ansiedade na rua? Não. Ah, então você consegue, tipo, Eu me controlo. você consegue se controlar. E o que eu ia te perguntar? E como é que você, porque no colégio que você estuda, não precisa falar o nome do colégio. No colégio que você estuda, existem pessoas, crianças, adolescentes, com algum tipo de deficiência. Como que você vê, você falou no ônibus, como que você consegue enxergar o preconceito no olhar, numa risada do adolescente? E na escola, tem isso também? Tem em todo lugar. Ainda tem muito? Sim. Principalmente ensino médio, gente. O que mais tem? Na verdade, não é nem tanto ensino médio, até porque no ensino médio a gente já é, tipo, um pouquinho mais cabeça, né? Mas, quando é, tipo, ensino fundamental, na parte da tarde, meu Deus, é o que mais tem a gente zoando pessoas. Quando eu estudava no outro colégio, eu ia pra sala de recurso à tarde, tinha um monte de gente zoando as crianças, tipo, com deficiência. Tipo, deficiência coordenação motora, com aquelas que também, tipo, tem problema na fala, as que são autistas. E é muito sem noção, né? Até porque você é uma pessoa que não gosta disso, né? Não, Você não gosta de ver as pessoas maltratando os outros, né? não. Quem gosta? E deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu te perguntar uma coisa. E essas na sua turma tem algum? Na minha turma não tem ninguém. Só no caso você que tem. Na verdade, tem eu e a Amanda, né? Ai, falei nome. Não era pra falar nome, meu Deus. Você e uma colega. É, tem eu e uma colega, mas daí, tipo, eu acho que ela só tem TDAH. Tá, mas daí vocês têm que sentar. Vocês têm ali um atendimento diferenciado, né? Não, Vocês não sentam mais na frente? eu sento, ela não. Mas você é pra sentar na frente, né? Mas Um eu pouco mais pra sento. frente. Eu sento na segunda carteira. E a prova? Tá adaptada ou já Não é igual pra todo mundo. tá igual? Porque antes tinha, antes tinha, né, uma diferença na questão da prova, né? Você tinha um tempo diferente ou não? Nunca teve? Nunca. E me conta com relação a, tá. No caso, as provas são iguais, você faz as provas iguais, no tempo normal, tudo ok. Mas se tiver se você não entender, você tem essa possibilidade de chegar e tem um profissional que tá olhando, o pedagogo, não tem nenhuma diferenciação. Tudo igual. Não tem uma coordenação que vê essa parte? Não, até tem, mas daí, tipo, quando a gente vai falar pra eles falam que eu vou conversar com o professor e nunca falam. Daí, às vezes, chega no final do ano quase Reprovando. né? Que foi várias vezes o seu caso, né? Até você realmente pegar o seu hiperfoco. Até descobrir que você realmente precisava, né? Que você sabia, mas só que você tinha o seu hiperfoco. E daí eles... Porque no ensino fundamental, os professores já sabiam, né? Que você tinha que fazer adaptação nas suas matérias e tal, que tinha que fazer. E alguns não faziam, mas outros faziam, né? Você lembra disso? Não. Não lembra? Esqueceu? Tá muito... Memória muito... É porque não, é que minha memória vai jogando as coisas fora. Vai jogando fora. É, vai jogando fora. Ah, entendi. Então, conte pra mim agora com relação à experiência. Agora, porque assim, você tá contando a sua experiência de ter colegas, de você passar por isso, né? Dessa questão de preconceito e tal. E me fale sobre a questão do preconceito
que você já viu, assim, com relação ao seu irmão, o Eduardo? Ah, eu já vi várias vezes. Tipo, uma vez que a gente tava no parque. E daí o Eduardo foi cumprimentar um colega. Chega mais perto. Foi cumprimentar um colega. E nesse grupinho tinha umas meninas. E essas meninas, ele, tipo, cumprimentou por educação. Mas daí, tipo, essas meninas começaram a zoar ele. E daí eu fiquei olhando com cara de bunda. Porque eu não gosto. E eu fico encarando as meninas até a alma. Porque, meu Deus, julgou meu irmão, mexeu comigo. Porque só eu posso julgar ele, né? Você também? Eu achei que era só Deus. Não, eu posso julgar ele. Quando ele faz as coisas erradas, eu julgo. Então, como que é ser irmã de uma pessoa como o Eduardo, que tem a dificuldade física? É complicado, mas às vezes é legal. Tá. O que é o complicado? Complicado é que só física ou também tudo? Não, ele tem a deficiência dele, aí ele tem a dificuldade dele, e daí assim, você entende como isso na família, como que isso você enxerga dentro de casa, na família? Gente, ele é bem teimoso. Mas ele super é batalhador, tá? Ele consegue tudo que ele quer, tudo que ele consegue, ele fica feliz. E eu fico feliz junto com ele. Contanto quando ele se formou, eu chorei na formatura dele. E eu não gosto de chorar na frente dos outros. Mas enfim, chorei mesmo. Porque eu fiquei muito feliz por ele. Você ficou feliz por ele quando ele terminou, então, o ensino Médio. médio. E esse ano tem formatura dele de novo, você sabe? Sim, formatura, gente, da faculdade dele, né? Que ele vai estar fazendo faculdade, né? Daí esse ano ele vai se formar de novo. E você vai chorar de novo? Eu vou tentar não. Ela vai tentar não. E ver ele se formando, então, foi algo que te emocionou. Sim, Por que te emocionou? porque muitas pessoas duvidam dele, tipo, que ele não vai conseguir, mas ele sempre consegue. Ele consegue? Sim. Por que ele consegue? Porque ele fica lá em casa dormindo? Não, porque ele estuda, Ele estuda? porque ele corre atrás do que é dele, né? Ele corre atrás? Então, você acha isso bonito? Acho, Você acha que ele é esforçado? acho. E Depende também. agora me conta. Quando em 2000 e... Deixa eu ver, foi 2024. Ele ficou internado e ele passou muito mal. E ele ficou dias no hospital. Você teve medo? Tive e ainda fiquei triste pelos cantos da casa. Por que você ficou triste pelos cantos da casa? Porque eu fiquei com medo dele não voltar pra casa. Sério? Mas por que ele não ia voltar pra casa? Porque ele teve uma reação alérgica do remédio que ele tomou. E daí eu tava com medo dele não voltar, né? Ai. Então, esse não foi 2000 e... Não, esse daí não foi em 2000 e... Ah, não, foi o que ele teve uma convulsão. Ah, foi porque ele teve uma convulsão, daí, gente, eu fiquei... Quem que socorreu ele? Você lembra? Eu. Porque ele tava no meu quarto, né? Que daí ele teve uma convulsão porque eu e ele dividíamos o quarto, né? Daí ele teve uma convulsão do lado da minha cama e eu tava deitada já, daí ele pegou, saiu, já tava com roupa, já saiu do banho. Ele entrou dentro do quarto, ele caiu do nada e começou a se debater. Daí eu peguei e fui correndo chamar a mãe e o pai, né? Que daí eu fiquei em choque. E daí, aquele dia, ele foi internado e ele teve mais convulsões, né? Uhum, E depois disso, graças a Deus, ele melhorou, né? E tá bem, né? uhum, Então, ele já te assustou algumas vezes. uhum. Então você gosta dele? Gosto. Não parece, mas eu gosto. Gente, irmãos, eles têm lá os seus momentos, mas é até interessante. Tá chorando? Oh. Não, Ah, foi água que caiu, né? foi, ó. Aqui, ó. Ai. O que mais que te emocionou, assim, fora isso? Só.
Então você chora de alegria e você chora de tristeza? Ai, gente, quando eu tô com raiva dele, eu choro também. Meu Deus. E você gosta. E agora ele tá com o cabelo comprido. Você penteia o cabelo dele Com raiva, mas pentei. e você amarra o cabelo dele. Aham. Gente, ele perdeu meu rabicó. Meu rabicó novinho, ele perdeu. E o que você teria hoje pra falar para as pessoas que têm um irmão especial, um irmão com deficiência? Nenhum conselho? Nada? Ah, não trate ele muito mal, tá? Como? Não tratem eles mal. Não tratem eles mal. Pensei, ai, entendi errado. Gente, ele veio um susto agora. É pra tratar eles. É, porque ser cancelada, ó, os seguidores do Eduardo estão tudo aí. Eu falei pra tratar bem, não tratar mal, tá? Calma. Gente, ela penteia o cabelo dele. Tem vídeo dela, né? Penteando o cabelo dele. Ela faz macarrão pra ele, porque ele come macarrão. E ele reclama do meu macarrão falando que tá ruim. Ai, Porque meu ele Deus. gosta do meu macarrão. Então temos essa dificuldade. Então agora, quer falar mais alguma coisa? Não, O que tá você sem quer bar- contar que você não contou? Não quer contar nada? Você como uma profissional de saúde, qual que seria... você falou que... Porque a gente estava até brincando com você essa semana. Você faz umas coisas assim, tipo teatral. Ah, você dança também, né? E você tem bastante... As crianças gostam de você, né? E daí a gente tava falando que você estava até na profissão errada, que você tinha que fazer outra... Que você tinha que ir pra área artística. Aí você falou que não, que você podia ser uma enfermeira, o quê? Não, eu falei que eu podia ser uma pediatra que pode se vestir de palhaço e animar as crianças com câncer. É? Ou crianças que têm deficiências e estão internadas. Então vamos orar bastante para que Deus abençoe sua trajetória. Tá bom? Então, o que você fala para os adolescentes que estão estudando e têm sonhos? Não desistam dos seus sonhos. Porque Deus pode realizar todos. Só colocar Deus em primeiro lugar. E você coloca Deus em primeiro lugar? Sim. Quer louvar um pouco? Não. Não? Não, tô com muita vergonha. Muita vergonha. Você louva, você dança. O que mais que você faz? Você aprendeu teclado. Eu toco teclado. E é isso. Tá, ok, gente. Obrigada, Manu. Vamos continuar aqui. Não, pode continuar aí. Vai que eu resolvo fazer mais perguntas a ti. Não precisa, não. No caso da Emanuele, gente, ela falou de teclado. Ela falou da parte da cultura. Você precisa, quando você faz teclado, violão, qualquer outro instrumento que você vai tocar, você precisa de concentração, você precisa, né, prestar atenção. Então, foi coisas assim que eu vi que dava para fazer. Eram ofertas, esses eram ofertados pelo município, tem uns cursos do município, porque eu tinha essa visão, né, que se colocasse para participar dessa parte de arte, da cultura ali, fazendo todos esses cursos, ela poderia estar desenvolvendo a concentração e trabalhando no processamento auditivo central. Então, eu investi muito quando ela ainda era pequena, que ela tinha 6, 7, 8 anos, 9, 12. Então, tudo que dava para fazer, investir nisso, a gente fazia. Então, quando a gente tem um filho com deficiência, o paizinho, a mãezinha que está começando agora, que você vê que tem lá um transtorno, e você tem que tentar fazer com que você ajudar que ele se desenvolva. Porque só na escola, se a gente deixar só para a escola fazer, não vai conseguir, né? Como a Manoela mesmo disse, não consegue.
São 40 alunos numa sala de aula, o professor ele vai dar uma explicação geral para todos. Então ele não vai conseguir... Na minha sala só é 20. Na sua sala, mas no geral é 40. Na sua sala agora, do técnico, né? Mas no geral é de 35 a 40. Então, assim, a gente vê que essa dificuldade, e nem sempre o professor tem esse profissional de apoio ali para estar auxiliando, e é difícil, né, você tá dando esse apoio para a criança, para o adolescente. Eu acho, na minha opinião, sincera opinião, que as escolas elas deveriam ter um psicólogo nas escolas para já auxiliando, né? Todas as escolas deveriam ter esse psicólogo. E fazer terapias com as crianças em grupo, uma forma lúdica, de alguma forma se trabalhar isso. Claro que isso é coisas para, né, os governantes aí estarem pensando de que forma a gente pode estar desenvolvendo, melhorando a educação, melhorando esses cursos, porque senão você acaba acarretando muita coisa na área da saúde, né, que nem, a fonoaudiologia, cabine. Se você faz esse tratamento, não tô dizendo que você não possa fazer, pode fazer, né? Isso quem vai te encaminhar, uma pessoa que entende sobre isso, um responsável, um médico, alguém que estudou para isso. Mas assim, tem terapias alternativas, tem cursos alternativos, tem coisas alternativas. Se você fica, a saúde acaba, o sistema único de saúde acaba muitas vezes sendo ficando pesado, porque teria outras coisas que poderiam auxiliar no desenvolvimento da criança, mas acaba ficando tudo para a saúde, né? Fica fono, psicólogo, fisioterapeuta, acupunturista, tudo, falei psicólogo também, né? Fica tudo para a área da saúde. E se você vê que você pode ter disciplinas alternativas, cursos alternativos, que possam trabalhar a coordenação motora, que pode trabalhar o equilíbrio, pode trabalhar também. Então, assim, se você tem condições e você consegue matricular e vai testando, né? Cada criança é única, cada pessoa aprende diferente. A nossa receita pode não ser a sua, mas assim, você tem que ir testando, testa, não desista. Se eu tivesse desistido, ela tem problema mesmo, vou deixar. Hoje, será que ela estaria fazendo um técnico de enfermagem como ela está fazendo? Será que ela estaria conseguindo se desenvolver se tivesse, tipo, deixado presa numa caixinha? Hoje em dia ela está se socializando mais, ela sai mais sozinha. Ela não saía tanto, mas agora ela já começou a sair mais. Então, assim, são coisas que você tem que ir fazendo e você vai fazendo, vai aumentando o grau de dificuldade. Eles vão crescendo, você vai aumentando o grau de dificuldade. Porque senão você acaba tendo adultos dentro de casa, a qual sempre vão estar ali, dependendo dos pais, e o dia que o pai não tiver, a mãe não tiver, o que vai ser? Então, tem aqueles que a gente sabe que tem uma situação diferente, né? São inúmeros CIDs, são inúmeros deficiência, tem várias transtornos, mas cada pessoa é única. Cada pessoa é única, cada pessoa aprende de um jeito e aprende. Então, a gente tem que deixar que as pessoas aprendam, esperar que elas aprendam também. Então, no caso da Emanuele, foi isso que aconteceu, né? As terapias os cursos auxiliaram que ela desenvolvesse as habilidades. E ela agora, eu creio que assim, o ano passado ela teve uma virada de chave, que ela entendeu que ela precisa saber na verdade, ela vai ter que dominar as matérias para ela poder realmente conseguir ter êxito naquilo que ela sonha. Porque para a gente conseguir algo, às vezes a gente tem que passar por... Às vezes não, a gente passa por um processo
para conseguir chegar no nosso alvo. Então, temos um processo, não tem como pular o processo. Então, agora é o processo de busca, de tentativas, de criar fórmulas para desenvolver aquilo que ela necessita para ela conseguir chegar lá onde que ela tem que chegar. Por mais que às vezes não vai usar tudo, né? Não usa mesmo, né? A gente acaba não usando, mas ela vai estar ali buscando, fazendo isso, né? Então, ela relatou um pouco também dessa questão do cordão, né? Que realmente as pessoas olham, porque parece que assim, o cordão tem que aparentar ter algo, porque senão, por que eu tô com cordão, né? Então, tem muito disso. Por que eu estou com cordão e tenho que aparentar alguma coisa? Daí as pessoas ficam procurando o que parece que no teu corpo para ver se tem algo diferente para que elas possam dizer, tipo, não, ele pode usar o cordão. Como se fosse definido assim, né? Então, a gente vê muito disso. E as pessoas com autismo têm os momentos que eles ficam descompensa. E quando acontece isso, às vezes também vem aquela situação, né, do julgamento, como se a pessoa não fosse, a inteligência dela fosse medida por aquilo. E a gente sabe que não é isso. Claro que tem vários graus, que a gente não vai entrar em detalhes, que eu também não sou médica especialista nisso, né? Então, assim, tem os vários graus, tem tudo isso. Só que o que precisa? Precisamos de pessoas com empatia que possam enxergar que no mundo somos pessoas diferentes. E normal ser diferente. É normal ser diferente. Imagine se todo mundo fosse igual. Se todo mundo tivesse as mesmas habilidades. Se todo mundo fizesse a mesma coisa. O que seria, né? Se todo mundo fosse médico, que nem ela quer ser médica. Se todo mundo fosse médico, ou se não todo mundo fosse advogado, ou se todo mundo fosse professor. Não, a gente precisa. Deus deixou 12 meses para representar que as coisas são diferentes. Nós temos 4 estações do ano. Então, assim, Deus deixou a primavera, o verão, para mostrar que existe inverno, existe o frio e existe o calor. E existe o meio termo. Então, assim, Deus deixou essa representatividade, deixou essa representação. Se a gente parar e olhar na construção do mundo, na evolução do mundo, a gente vai ver que existe essa diferença. Mas por que as pessoas ainda insistem de querer, né, achar que um direito é um privilégio? Porque você tem um direito amparado por lei, é um privilégio. E a gente ouve isso em pessoas inteligentes que deveriam estar questionando o prejuízo que a gente tem. Porque quando existe uma lei que te dá direito a um pai ou uma mãe sair do seu trabalho para atender o seu filho com deficiência, se o sistema não fornece um outro para estar lá suprindo, o problema não é da pessoa que saiu, e sim do sistema que está falho. E o colega do lado não tem nada a ver com isso. Porque eu garanto que ninguém queria ter uma pessoa com deficiência em casa. Porque tem relatos de pais que já tiveram aqui, que já assistiu todos os episódios, de pais que um revezava para dormir, enquanto um dorme e o outro fica acordado. E já chegou a perder o sono e ter que ir trabalhar no outro dia com um sorriso no rosto, porque não conseguiu dormir à noite, porque estava atendendo o filho com deficiência. Que às vezes teve uma convulsão, às vezes teve um mal-estar. Não é lá de vez em quando uma febrezinha, uma gripezinha. Não estamos falando disso, estamos falando de situações a qual são dias. A pessoa ali, a mãe ali cuidando da criança, cuidando do filho e indo trabalhar e ainda chegando no trabalho, ainda sendo julgada por condição de horário de trabalho que ela tem, que é o direito dela. Então, assim, quando a gente for falar do outro, eu quero ter esse privilégio de poder ter uma
com redução de carga horária. Mas daí eu quero eu quero ter o privilégio de ter uma jornada de trabalho menor. Mas eu quero ter a obrigação, o dever de levar uma criança, um jovem, um adolescente, para fazer fisioterapia, fonoaudiologia, para fazer uma ecoterapia, uma hidroterapia, todos os dias, chovendo, frio, calor, eu tenho que cumprir essa minha jornada? Então, e detalhe, eu estou julgando o outro hoje, mas eu tô perfeito. Como já disse aqui várias vezes. A gente tem os braços, as pernas, estamos perfeitos. Amanhã, um AVC, posso não andar mais. Posso ter um derrame, posso parar de falar. E aí? Estou envelhecendo? A qualidade de vida da gente, né? A gente tem que cuidar, porque ao envelhecer a gente sabe que a nossa locomoção também começa a ficar diferente. Isso, né? E o país está envelhecendo. O país está envelhecendo. As pessoas estão envelhecendo. Tanto já se fala em lugares, em até CMEs para idosos, lares de idosos, né? Por quê? Porque estão pensando lá na frente já. Já estão pensando que a população idosa, como será essa população idosa? Como será tratada essa população idosa? Então fica uma reflexão para as pessoas, né, se colocar no lugar do outro, ter essa empatia de estar se colocando no lugar daquele que tem lá uma criança com paralisia cerebral, que tem que levar na fono, tem que levar no neurologista, no psicólogo, na hidroterapia, na ecoterapia, e que não interessa se tá chovendo ou se tá fazendo sol, mas ela tem que ir porque ela fazendo isso, ela tá cuidando do bem precioso dela, que Deus confiou. Porque Deus, ele que confiou o filho especial para a mãe, para o pai, para aquela família. Não foi a pessoa que falou assim para Deus, eu quero esse filho especial. Eu, pelo menos, não falei isso para Deus. Eu quero um filho especial. Não, Deus, me manda logo 2, 3. Não. Porque, eu vou ter o benefício. Benefício, meus irmãos, é 1/4 do salário. Você tem que ganhar 1/4 do salário para você ter um BPC. 1/4 do salário hoje em dia, um salário mínimo. Se uma pessoa vai dar, vamos supor, uma família com 5 pessoas, 200 e poucos reais. Que uma criança que usa fralda, que tem que fazer ecoterapia, fisioterapia, falei aqui de fonoaudiologia em cabine, como que uma pessoa vai conseguir pagar todos esses tratamentos e ter uma qualidade de vida? Não vai, né? Então isso não é um benefício, isso não é um privilégio. Não é um privilégio isso. Privilégio você poder, né, levantar todos os dias, agradecer pelo sol, pelo ar que a gente respira, porque a gente está vivo. Isso é um privilégio. Né? Mudar as histórias todos os dias, buscar dentro de você. Agora, isso eu acredito que sim, que seja privilégio. Né? Você poder estar acordado, você poder glorificar a Deus que você tem aí mais um dia de graça. Mas você benefício porque você tem uma deficiência, isso não é privilégio. E direito não é privilégio. Direito não é privilégio. A inclusão é um direito. Como falou no nosso texto que a gente leu hoje. Né? Que falou aqui sobre a questão da pessoa não ter acessibilidade. Que aquele paralítico não tinha acessibilidade. A acessibilidade é um direito, não é um privilégio. Então, a inclusão, a dignidade, né, os espaços agora, que eu falava no encontro anterior, que as escolas estejam adaptadas, que as escolas estejam preparadas para receber. Que as escolas estejam preparadas para receber tanto a criança com deficiência como o colega que tem um filho com deficiência.
Porque tem colegas adoecendo, porque além dele ter a rotina dele, ele tem o julgamento dos colegas que acha que ele tá fazendo lá porque ele tem o privilégio. Então, assim, as pessoas adoecem do lado da gente e a gente não percebe. Nós adoecemos as pessoas às vezes e não percebemos. Porque quando eu começo a criticar uma pessoa sem conhecer a história dela, eu posso estar adoecendo ela. Quando eu fico fazendo um pré-julgamento de uma pessoa, eu posso estar adoecendo ela. Porque eu não sei. Se eu olho um cordão e fico lá tentando procurar onde está o problema da pessoa, é ela e Deus, irmãos. Se ela está mentindo que ela tem uma deficiência, é ela e Deus. Quem sou eu para ficar julgando se ela é merecedora do privilégio de usar o cordão de girassol, que representa o TDAH, que representa altas habilidades? Quem sou eu para julgar? Eu que não quero, como diz a Emanuele, que tem o tal do privilégio de usar o cordão, ela não quer. Ela não quer esse privilégio. Ela preferia ser, né, enxergada como a Emanuele, um ser humano de direitos e deveres. Porque nós somos as pessoas têm direitos e deveres. E o direito do outro, o meu direito termina quando começa o direito do outro. Então eu tenho que entender isso. Quando terminar o meu direito, começa o direito dela. E eu tenho que respeitar o direito do outro. Eu tenho que respeitar o direito do próximo. Por que as pessoas eu falo, porque eu tenho TDAH, né? Nós que temos o TDAH, é difícil, porque a gente pensa, e a gente pensa muito rápido em muitas coisas. E daí, quando a gente tem que filtrar, porque a gente ainda tem que saber passar, porque senão a gente magoa as pessoas. E as pessoas estão nos magoando e não estão nem aí se estão magoando. Então, assim, aí as pessoas falam assim, principalmente as pessoas, né, que muitas vezes falam em nome de Deus. E falam assim, ai, Setembro Amarelo. Quando chega Setembro Amarelo, fica aquela coisa mais linda. Se você tiver problema, se você estar com depressão, se você não sei o quê. Aquelas frases de impacto da mídia. Pode pegar e me chamar que eu vou tomar um café com você. Mas todo dia tem uma pessoa do teu lado precisando e você não tá nem enxergando. Tem um colega de trabalho teu e você ainda tá atacando o colega. Às vezes o teu colega tá lá, chega lá com um sorriso no rosto. Mas só Deus sabe como tá o coração, né? Porque, que nem eu falei, os relatos aqui são reais. Não é relato inventado, são relatos reais. Tanto é que aquela a mãezinha Nid teve um problema essa semana com a Sheila e teve que ir pro hospital. E ela passou de domingo para segunda com a menina. Entendeu? Então, assim, relatos verdadeiros. São relatos verdadeiros, porque, assim, a imunidade deles é diferente. Na mesma hora que eles estão com a imunidade boa, estão com a imunidade baixa. E daí você tem que correr. Se você não correr, Manoel, o que acontece? Uma convulsão. E se acontecer uma convulsão, você tem que sair correndo, não tem? Sim. Quantas vezes a gente saiu correndo lá de casa? Várias vezes. E que tinha horário para sair correndo? Podia ser 1h da tarde, podia ser 5h da manhã, que nem que já aconteceu. Naquele dia foi... Meia-noite, né? Não, foi 1h da manhã. Então, aquele dia foi 1h da manhã, daí eu tinha... Na verdade, eu tinha acabado de chegar. Eu cheguei meia-noite em casa, do colégio. Daí, 1h da manhã, ele tinha acabado de sair do banho. E daí, quando ele foi pro quarto, ele passou mal. Entendeu? Então não tem horário. Não tem horário pra passar mal. Eles não têm horário. Até a gente não tem horário pra passar mal.
Mas assim, né, fica cada vez... O que a gente quer com esse programa? Mostrar que existe pessoas reais, que pessoas de verdade, que passamos com luta, que passamos por aflições, que passamos por transtornos, né? E a gente tá aí nesse mundo para isso mesmo, né? Estamos aí, enquanto estivermos aqui nessa terra, vamos passar. Só que não seria bom se a gente pudesse passar com fardo mais leve. E o julgamento, esse preconceito, ou esses motins que fazem em alguns ambientes, que tornam os ambientes doentes, a qual adoece pessoas, porque adoecem as pessoas. Às vezes uma pessoa gosta do que faz. Às vezes não. A maioria gosta do que faz. Só que acaba sendo... O sistema tenta afogar. Porque daí você tem... do jeito que você tem o privilégio, você tem as coisas que é barrado por conta do privilégio. Né? Então, assim... E daí o sistema ele tenta te afogar. Para que você desista. Porque aquele direito seja só um direito. Não exerça aquele direito, porque o preço que você paga para ter aquele privilégio é muito caro, às vezes. Às vezes são 10 quilos a mais no seu manequim. Uns remedinhos para tomar, para acalmar os nervos. Porque algumas pessoas têm que ainda, no caso, tomar um remédio para não perder a paz interior, para aguentar os que estão com problema, que não tem problema. Porque tem gente que não tem problema e inventa problema. Mas fica aí essa reflexão, né? E os pais continuem investindo, continuem cuidando, levem nas terapias, faz diferença. Eu tenho aqui casos concretos na minha casa, a qual a gente sabe, né, que fazendo os tratamentos a gente consegue ter qualidade de vida, muita qualidade de vida. Então, assim, continue insistindo, continue levando, continue fazendo. Faça aquilo que você pode. Dentro das condições que você tem, faça o seu melhor. A reflexão que eu vou deixar, então, hoje, aprendemos que fé não é só acreditar. Fé é agir. É empurrar a cadeira, é abrir o telhado, é permanecer quando cansado até a chegada. Então, fica essa reflexão, né? Que é abraçar, é chorar junto. Então, isso é chorar escondido, né? Às vezes a mãe atípica faz muito disso, chora escondido também. E fica essa reflexão. Eu peço para vocês que sigam Por Trás das Câmeras no YouTube. No YouTube tá Por Trás das Câmeras Oficial. Assistam nas terças-feiras, nós ao vivo na Melody. O pessoal das redes continue compartilhando, assistindo, faz os cortes da educação, pode mandar para os colegas. E nós pedimos que continue, né, encaminhando esses vídeos para quem realmente precisa, porque tem gente que precisa. A gente precisa mostrar que a gente somos seres humanos. E seres humanos precisam que os direitos sejam respeitados. Que as políticas sejam políticas públicas de qualidade. E que todos nós venhamos viver num ambiente saudável, porque as pessoas estão adoecendo mentalmente. E que venham continuar. E nós vamos estar agora fazendo uma oração. E se esse programa falou com você,
nós esperamos você para o próximo episódio, na terça-feira que vem. Muito obrigado por estarem conosco. Senhor, meu Deus, Pai querido. Nesse momento, Senhor, nós te pedimos, Pai, que o Senhor venha abençoar, Senhor, cada filho seu, cada pessoa que assistiu, Senhor, esse programa, aqueles que ainda vão assistir, Senhor. Pai, é todos aqueles que pediram oração, Senhor, no decorrer do programa, Pai querido. Nos programas anteriores, Senhor, que o Senhor vai ao encontro de cada vida, Pai querido. Pai querido, que o Senhor venha, Pai querido, fazer o seu mover, Pai. Que o Senhor venha curar as feridas, Senhor. Pai querido, feridas criadas, Senhor, por palavras, Senhor, aonde pessoas falaram que não vão conseguir atingir, que não vão conseguir chegar, que não vão suportar o processo, Pai. Pai, mas o Senhor, Pai querido, é um Deus, Pai querido, a qual, Senhor, o Senhor cuida de cada detalhe, Senhor. O Senhor prepara cada detalhe, Senhor. Pai, nós te pedimos que o Senhor continue preparando, Senhor, cada detalhe desse programa, Senhor. Que o Senhor continue preparando, Senhor, as histórias, Senhor. Que o Senhor continue enviando, Senhor. Pai, que o Senhor continue, Senhor, nos mostrando, Senhor, qual é, Senhor, o seu propósito nas nossas vidas, Pai. Pai, que o Senhor venha libertar, Senhor. Pai querido, todo o coração, Senhor, que está, Senhor, entristecido, Senhor. Que essa pessoa venha liberar, Senhor, perdão, Pai querido. Pai querido, que ela venha entender, Senhor. Pai querido, que a deficiência não define quem ela é, Senhor. Que a deficiência, Senhor, somente é uma condição, Senhor. Mas que ela não é, Senhor, a deficiência. Ela é um ser humano a qual Deus ama, Senhor, e Deus cuida e o Deus tem o melhor, Pai. Pai, que o Senhor venha, Senhor, meu Deus, trabalhar na vida de todos, Pai querido. Pai querido, desde o mais novo ao mais velho, Senhor. Que o Senhor continue, Senhor, operando, Senhor, maravilha, Senhor, em nosso meio. Que o Senhor continue cuidando, Senhor, zelando, Senhor. Que o Senhor abra os olhos espirituais, Senhor, do seu povo, Senhor. Pai querido, que as pessoas venham ter mais empatia, Senhor. Que as pessoas venham ter, Senhor, meu Deus, mais discernimento, sabedoria, Senhor. Pai querido, que venham, Senhor, Pai querido, a estar falando mais de amor, Senhor. Menos de discursos de ódio, Senhor. Mais discurso de amor, Senhor. Pai querido, de empatia, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. O louvor para encerrar e tchau.